aprender a se contentar com o que tem, saber estar abatido em todas as situações, tristeza ou alegria. O apóstolo Paulo estava instruído porque o Evangelho de Cristo ensinou a lidar com cada momento da vida. Quando o mar está calmo e quando o mar está em fúria. Paulo podia vencer todas as coisas que se apresentassem, porque ele tinha tudo, o Cristo. Cristo e o seu Evangelho o fortaleceu para vencer o pecado, o mundo, o inquiridor deste século e seus demônios. O Evangelho de Cristo foi introduzido em seu corpo para o crescimento à semelhança do Filho de Deus. Lutou em defesa do Evangelho verdadeiro de Cristo contra falsos mestres, falsos ensinos e falsos profetas. Paulo escreveu em Romanos 1,16: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Paulo poderia se envergonhar do Evangelho por vários motivos. Primeiro, o Evangelho era identificado com a história do carpinteiro que sofreu vergonhosa morte na cruz. Segundo, o passado de Paulo era de perseguidor, que lhe dava menos confiança perante alguns. Terceiro, o Evangelho era desprezado pela alta sociedade política romana e pela sociedade comum. Mesmo assim, Paulo não se esconde nem se cala. Pelo contrário, ele se sente honrado por anunciar as boas novas da salvação ao homem. Porque o Evangelho é o poder de Deus. É um poder para salvar e não para destruir. A palavra poder, nesse versículo, segundo o original grego, tem o significado de dínamo e dinamite, ou seja, o Evangelho é a dinamite de Deus contra o pecado. Paulo sentia-se ousado e cheio de autoridade para falar aos romanos tudo o que Jesus fez, porque ninguém se envergonha daquilo que é poderoso, porque o Evangelho não é da terra, mas dos céus. O apóstolo Paulo serve de inspiração para que seja gerado novos defensores que anunciem o verdadeiro Evangelho. As pregações modernas de hoje em dia fazem as pessoas chorarem por coisas terrenas, enquanto Paulo não chorava por não ter coisas, mas chorava porque não era igual a Cristo. Pessoas que não querem Cristo, pois para eles Cristo não é suficiente, choram por coisas fúteis e carnais. A verdade é que eles não buscam Cristo pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode dar. Não há algo mais importante do que ser crucificado em uma cruz para salvar o pecador? Preferem as coisas que a ferrugem corrói, a traça rói, a vaidade de uma carne que envelhecerá e voltará ao pó, porque pó é o que somos. Muitos dizem que amam a Cristo, mas o colocam em último plano, buscando a glória dos homens, que se perderá no esquecimento quando chegar o dia da sua morte. Hoje em dia,
entrar em certas igrejas se tornou algo assustador e triste. Assustador por ver líderes religiosos acrescentarem promessas terrenas, porque o Evangelho de Cristo para eles não é suficiente. Triste por ver multidões buscarem esse falso Evangelho, pois os que também seguem esses líderes profetas provam que eles não querem Cristo, eles querem o que seus líderes querem: prosperidade. O povo assina sua própria condenação por rejeitarem Cristo e seu verdadeiro Evangelho. Todo cristão deveria dizer: quero conhecer Cristo, mas infelizmente muitos preferem trair Cristo adulterando o seu Evangelho, isto é, trocar o verdadeiro Evangelho por um falso Evangelho que preencha seus desejos carnais, seduzidos por uma falsa beleza, com aparência de uma falsa santidade, achando que Deus habita somente em lindos templos feitos por mãos de homens que negam a Cristo com pregações e atos heréticos. A morada do Espírito Santo são os nossos corpos mortificados para o pecado, para que Cristo viva em nós. O templo, ou casa de oração, é o lugar de adoração a Deus e sermos instruídos por Ele através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há poucos obreiros que pregam o verdadeiro Evangelho. A seara está infestada de maus obreiros que profetizam vaidade e adivinham mentiras, seguindo o seu próprio espírito, vendendo e negociando a palavra que não é de Deus, por dinheiro, vanglória, manipulando as pessoas para continuarem no erro, pois eles não examinam as Escrituras. Eles não enxergam a maior riqueza que Deus nos deu, que é o seu Filho Jesus Cristo, que nos dá gratuitamente a vida eterna. Muitos permanecerão no erro da mentira porque amam as palavras desses falsos profetas, abraçando as heresias, recebendo assim um outro espírito, que se chama o espírito do erro. O apóstolo Paulo pregou firmemente o verdadeiro Evangelho de Cristo aos que estavam presos em seitas e falsos ensinamentos. Na época do apóstolo Paulo, os romanos chamavam o caminho de Cristo e seus ensinamentos de seita. Atos 28, verso 20 ao 34. Paulo disse: por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda a parte se fala contra ela. E havendo eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito isto,
partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Não existe a palavra reevangelização para os que insistem em permanecer em um falso evangelho. Existe sim o verdadeiro evangelho que confronta o falso. O verdadeiro evangelho é anunciado de acordo às Escrituras. O falso evangelho é acrescentado a heresias, distorce as Escrituras, acrescentando falsas promessas, deixando de instruir o povo nas verdades de Cristo, alimentando o povo com profecias terrenas. Assim também, não existe a palavra rebatizar, pois existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4:5. Devemos respeitar irmãos e irmãs que se batizaram em outras instituições religiosas segundo o que ordena as Escrituras. A instituição que faz isso é considerada como seita, por considerar que somente o seu batismo salva, criando assim uma grave heresia e colocando ao erro muitas pessoas que não chegaram ao conhecimento de Cristo. Pois tais instituições que cometem tamanha heresia se vangloriam e dizem que ali é o verdadeiro caminho, sendo que a graça, a salvação e o caminho é Cristo. Independente de instituição, o que valida o batismo é o conhecimento das verdades do Evangelho de Cristo, o arrependimento e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de descer nas águas, procure ouvir e conhecer Cristo através do seu Evangelho. Cuidado com falsos evangelistas que vos anunciam a placa da igreja e falsos profetas que prometem coisas que Deus não prometeu para fazer-vos refém de um sistema religioso totalmente fora das verdades de Cristo e de seu Evangelho. Paulo, o apóstolo, tentou anunciar o Evangelho de Cristo à sua nação, mas rejeitaram o Evangelho de nosso Senhor Jesus. E anunciou que não iria perder tempo com pessoas que amam a mentira. E avisou que a salvação de Deus seria enviada aos gentios, e eles a ouvirão. A maior tristeza é saber que essas multidões amam esses profetas e suas profecias, enfeitiçados por um evangelho falso que os mantém confortáveis ao pecado. Faça-se notório a todos os que amam a mentira. Os verdadeiros evangelistas levarão a salvação de Deus aos gentios para receberem a verdadeira palavra de Deus que vocês tanto rejeitam por amarem a mentira que é as heresias. Muitos de vós não querem Cristo, suas verdades, mas saiba que Cristo e o seu verdadeiro Evangelho é o que tem o poder para te salvar do pecado e da condenação. Sem ele, não há mais nada o que fazer. O Evangelho de Cristo é o que dá o discernimento para sermos o que Ele quer que nós sejamos. Santos. Amém.